Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quanto aos versículos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º do capítulo 21 de Mateus, versículos 1º a 7º do capítulo 11 de Marcos, versículos 28 a 35 do capítulo 19 de Lucas, mostram que as narrações evangélicas, como já o temos dito e repetimos, se completam umas às outras. A jumenta estava com um jumentinho. Este acompanhava a mãe. Jesus montou o jumentinho, mas conquanto só deste precisasse, mandou buscar uma e outro, porque as tradições e as profecias se tinham que ligar aos acontecimentos da era messiânica. Marcos e Lucas só falaram do jumentinho por ser o que servira ao rei que fazia a sua entrada em Jerusalém. Para que compreendais a previsão de Jesus, a sua presciência do que, cumprida a ordem que dera, se ia passar entre os 2 discípulos e os donos da jumenta e do jumentinho, basta o conhecimento que ora tendes da sua natureza, da sua origem e da sua missão superior, e que saibais, como sabeis, que tudo fora de antemão previsto e preparado pelas encarnações, a fim de que os fatos ocorressem, como era mister, acordemente com as necessidades daquela missão. Em Jesus, a visão à distância decorria das mesmas causas em virtude das quais lhe era dado ler os pensamentos dos homens. É que era sempre espírito, debaixo daquela aparência corporal humana que tomara, revestindo um perispírito tangível. Para vós, que sofreis a encarnação material, qual ela é atualmente para a humanidade terrena, isso só se pode dar pela influência mediúnica dos vossos guias, e assim será até o momento em que a matéria se torne bastante sutil para que o espírito lhe possa vencer os entraves. Os donos da jumenta e do jumentinho, deixando que os levassem, foram a isso impelidos pelos seus guias. Cederam à inspiração recebida sem que tivessem a tal respeito nenhuma ideia assentada. Conhecendo aqueles espíritos que haviam encarnado com o fim de concorrerem para que se verificasse o fato em questão, atinente à missão que ele desempenhava, conhecendo-lhes o grau de adiantamento e a docilidade às inspirações de seus guias, Jesus teve a presciência do que se ia passar. Os versículos 4º e 5º do capítulo 21 de Mateus reproduz o Velho Testamento, citando Isaías no capítulo 62, versículos 1º, 2º e 11, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: eis que vem a ti o teu rei, cheio de doçura, montado numa jumenta e trazendo o jumentinho da que está sob o jugo. E aqui a nota da editora. Jerusalém era edificada no Monte Sião. Estas palavras do evangelista, assim como as dos profetas Isaías e Zacarias, só pela revelação que atualmente vos é dada e que então era futura, predita, prometida, haviam de ser explicadas segundo o Espírito, em espírito e verdade. Sob o véu da letra, elas encerravam uma alusão à graduação espiritual de Jesus, vosso Rei,
que para o meio de vós desceu. Ele é vosso rei, por isso que é preposto por Deus, o protetor e o governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do seu desenvolvimento, do seu progresso e de conduzir à perfeição a humanidade que o veio habitar. Os versículos 8º e 9 do capítulo 21 de Mateus, versículos 8º e 9 do capítulo 11 de Marcos e versículos 36 a 38 do capítulo 19 de Lucas reproduzem as palavras de louvor e de alegria que a multidão, à frente e em seguimento de Jesus, proferia, e eram sugeridas ao espírito popular por influência dos espíritos do Senhor. Já os versículos 39 e 40 do capítulo 19 de Lucas mostram que a manifestação tinha que se produzir. Se os homens, obedecendo à própria vontade, se houvessem oposto a que ela se produzisse, os espíritos que cercavam o Mestre teriam feito que se ouvissem vozes entoando louvores ao Filho de Davi, aquele que aos olhos dos homens era filho de Davi. Já as palavras de Jesus, anotadas por Lucas, nos versículos 41 a 44 do capítulo 19 da sua narrativa evangélica, mostram que eram proféticas tais palavras referentes à sorte reservada a Jerusalém, porquanto tinham que estar de acordo com os acontecimentos vindouros. Antevendo aquela sorte, ele se aproveitava dos fatos que ocorriam para que as inteligências fossem impressionadas quando os acontecimentos previstos se realizassem. Com relação aos filhos de Jerusalém, aquelas palavras, do ponto de vista espiritual, eram também alegóricas, indicando veladamente a sorte que aguardava os espíritos rebeldes à voz do Senhor. Vós, espíritas, sabeis que o culpado que faliu nas suas provas tem que expiar, e que as faltas de uma encarnação recaem a miúde sobre muitas das que se seguem. Eis porque Jerusalém viria a amargar o seu endurecimento. Seus filhos, espíritos rebeldes, tiveram que expiar seus crimes e sua cegueira voluntária. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.